Fala pessoal, tudo bom? Queria primeiro agradecer e elogiar todos os grupos aqui que passaram para a terceira fase. Assim como eu falei da primeira para a segunda fase, o nível dos trabalhos foi de fato muito alto. Tiveram muitos grupos muito bons que acabaram não passando para essa terceira fase por questão de detalhe. Então, queria primeiro, antes de mais nada, parabenizar todo mundo que conseguiu passar e foi selecionado para essa terceira fase. Bom, mas o que vocês têm que fazer agora nessa nova dinâmica? Eu já vou avisar que o jogo mudou completamente, tá? Na primeira e na segunda fase, vocês estavam sentando na cadeira de investidores. Então, vocês tinham uma tese de investimentos ou uma startup que vocês tinham que analisar e justificar ali quais são os pontos positivos que vocês enxergam, quais são os pontos negativos, como vocês mitigam esses pontos negativos e falar, no final das contas, se vocês iriam investir ou não naquela startup. Agora, vocês vão mudar e sentar na cadeira dos empreendedores. Então, esquece aquela análise de investimento e vocês têm que se colocar na cadeira dos próprios empreendedores. Então, vocês vão seguir com as startups que vocês selecionaram na fase anterior, na segunda fase, mas agora vocês não vão ter que justificar um investimento, mas vão ter que convencer uma banca de jurados que vocês a investir em vocês. Então, o, a sugestão aqui é pensar que vocês vão ter que criar um pitch da própria startup para convencer outras gestoras de VC a investirem em você. E aí aqui, para ajudar vocês a construir esse pitch, falar também dos nossos critérios de avaliação, eu convido o Renato Ramalho, CEO da Capital, para falar um pouquinho mais o que deu certo para os grupos que avançaram para a final nos anos anteriores, darem umas dicas para vocês e falar como que a gente espera que vocês montem esse pitch. Fala, Ramalho, tudo bom? Bem, e você, Thomas? Bom. Olá, turma. Muito bom. Sexta edição do Challenge. Como o Thomas falou, o nível de qualidade a cada ano surpreende. Assim, é duro falar, porque gente boa fica pelo caminho. É assim, faz parte do desafio, mas a gente fica muito feliz de poder ajudar vocês aí em toda a jornada, né? E inclusive aqueles que tiverem curiosidade de entender, independentemente se estão continuando ou não no Challenge, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente continua mantendo o foco do Challenge, que é levar a educação ao empreendedor. Então, conta com a gente aí. Mas vamos lá, quem está na maratona precisa de ajuda para ir até o fim. Então, o bate-papo aqui entre eu e Thomas é tentar tirar aí vocês, como o Thomas falou, de uma cadeira que ela não é confortável, mas ela tem um lugar muito bem definido, que é vocês estavam até agora sendo mais espectadores, vocês mais avaliavam do que estavam sendo avaliados ou sendo testados. Então vocês mudam de lado da mesa, vocês saem da plateia, vão para o palco do teatro, vocês saem da cadeira de estudante, vão para o palco do professor. Então tem uma mudança radical, né, que vocês precisam entender. Eu vou tentar brincar um pouco com isso. Tentem pensar, né, ou seja, quando vocês, nessa posição que vocês ainda estavam, né, de sentar aqui na nossa cadeira, minha e do Thomas, de ser um avaliador de oportunidades, o que um grupo que viesse apresentar para vocês poderia cometer de erros, né? Quais as fragilidades, é o material, o que do material incomoda, é o tom de voz, é a postura, só uma pessoa fala, ou todo mundo falou, a apropriação do conteúdo estava correta ou não estava. De novo, a gente não vai falar nesse bate-papo aqui rápido muita coisa diferente disso, né? Mas assim, troca já um chip, vocês já passaram por N situações como essa, numa sala de aula, né, ou numa apresentação de grupo de vocês dentro de uma sala de aula, situações em que vocês terminaram falando, pô, falhei aqui, falhei ali, né? Todo mundo já tem um certo repertório de alguns pecados que a gente cometeu em situações similares. Então, o que a gente está falando aqui como pano de fundo não é muito diferente do que isso, né? Então, eu vou pegar aqui nesse slide, vou dar uma passada aqui rápida, depois tem algumas dicas mais cirúrgicas aí sobre
alguns destes temas e outros, tá? Então, não esqueça, tem uma regra clara do jogo, né? Não tentem jogar basquetebol num jogo de vôlei, futebol no rugby, não vai fazer sentido. Existe um racional do porquê que a apresentação oral, análise de mercado, concorrência, benchmark, expansão de produto, tem um porquê desses pesos, né? E isso já é uma prática, já é uma prática até compartilhada com muita gente que ajuda a gente a organizar o evento, as ligas, etc. Tá? Então não tente ser questionador, pelo menos acho que não é a melhor estratégia. Tente respeitar ao máximo do possível estes 4 pontos nestes pesos. Tá? A gente é muito correto com a metodologia de avaliação. Aí falando um pouquinho sobre cada um, né? Apresentação oral. E as coisas são muito interconectadas, assim, né? É até difícil muitas vezes a gente quebrar isso, né? Ou seja, tem pessoas jovens que apresentam para a gente, nesses 6 anos já de evento, que são muito bons de fala, né? São muito bons de palco, tem uma segurança no falar, tem uma segurança né, no tom de voz, na gesticulação, enfim, são pessoas que têm essa certa habilidade, mas que são muito rasos no conteúdo, né? E tem o contrário, tem aquela pessoa que tem muito conteúdo, você vê que está ali mais tímida até eventualmente numa apresentação, e que entra ali, né, quase como uma atitude meio matadora, viu o colega ali numa fragilidade de conteúdo, ele vai lá e vomita ali alguma coisa para responder ou para melhorar um pouco da apresentação. Então, assim, eu peguei 2 extremos, né? Eu acho que o que conta para se fazer uma boa apresentação é vocês, antes de tudo, se apropriar do conteúdo. Eu acho que a fragilidade, o desconforto, a insegurança vem de algo que vocês não têm domínio, né? Quando você, sei lá, vocês aí devem ter pessoas que gostam de futebol, gostam sei lá, de música, de cinema. Quando você tem domínio daquele conteúdo, puxar uma conversa com vocês sobre esse tema, né? Vocês se colocam numa posição de muito conforto. Fala, pô, esse território aqui eu domino, né, Renato? Qual filme você quer saber, sobre qual ator, sobre qual ano, sobre qual diretor do filme, né? Então, de novo, ou sobre futebol, sobre qualquer tema que vocês têm propriedade. Então, acho que a dica que passa sobre quase todos os pontos, mas principalmente na forma que vocês se apresentam, oralmente falando, se comunicam, e não é só fala, é gesto, esse conforto vem quando vocês se apropriam do conteúdo. Não adianta tentar colar na prova. Isso vai ficar evidente. Ainda mais numa apresentação em grupo, ainda mais para uma banca que é o que a gente faz da vida, né? É olhar 4, 5, 3 mil projetos por ano. Então, não tentem fazer uma boa apresentação oral sem ter essa apropriação do conteúdo sobre aquilo que vocês estão falando. Um outro ponto, a gente já viu de tudo, desde grupos que tem uma pessoa só que fala pelo grupo, a grupos que tentam quebrar exatamente em segundos, né, democraticamente o tempo de fala. A gente já viu de tudo, os 2 funcionando muito bem. Eu acho que tem um bom senso entre o que eu falei anteriormente, entre temas e conteúdos que vão ser preferidos entre os membros do grupo, e o tempo de fala. Pode ser que um fale um pouco mais, porque o conteúdo exigiu um pouco mais, mas aquela pessoa tem propriedade para falar um pouco mais sobre aquele pedaço, né? E pessoas que eventualmente vão ser mais um conector, mas conectam muito bem, eventualmente vão puxar lá os slides de perguntas e respostas ou de anexo muito bem, vai ter uma dinâmica, então tem propriedade sobre isso. O que a gente prefere, que de fato todos os membros do grupo tenham o seu momento de falar algo ou algum pedaço importante sobre o conteúdo do material apresentado, né? Quando você tem uma certa concentração ou uma pessoa só fala, fica uma dúvida, né? Pensa que eu e Thomas somos avaliadores de uma startup que tem 4 fundadores, ou 3, ou 2, né? Ou 1, né? Muitas vezes. Mas se a gente não entende que aquele time, né, se for o caso de um time, está coeso, que o time tem propriedade sobre aquele projeto que eles estão tentando nos apresentar, um monte de ponto de interrogação começa a aparecer na nossa avaliação. Pô, será que esse time realmente é coeso?
tão alinhado sobre o que é o melhor para a companhia, etc. Então, na hora que você distribui, as pessoas falam, a gente vê como que a comunicação entre o grupo funciona, enfim, começa a qualidade de todo o conjunto da obra fica muito mais alto, fica muito mais fácil da gente perceber e qualificar o grupo, tá? Então, apropriação de conteúdo, alocação desse conteúdo entre os membros da equipe que tenham ali alguma preferência, de forma razoavelmente mais democrática possível em função do tempo, eu acho que é a receita que tem mais dado certo nesses últimos 6 anos, tá? Thomas, se quiser ir me lembrando de algum ponto, vai me ajudando aqui. Análise de mercado, né? Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de inovação, é sempre, acho que uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, que é você ver dinâmicas, né? Entender dinâmicas do que está acontecendo. É você tentar olhar o que está acontecendo hoje, né? Como é que esse mercado ele funciona, em que pedaço isso está dentro de uma cadeia maior, né? Eu sou o meio entre um produtor aqui de determinados materiais, eu trabalho isso e vendo para uma outra corporação, não, eu vendo para consumidor final, não, eu compro de determinado setor regulado. Então tem uma fotografia de como é o jogo atual, acho que é o ponto de largada super importante. Mas entender o que está acontecendo, a gente não está trazendo aqui setores que não estão sobre questionamento, sobre mudança, são setores que estão sendo dinamizados por tecnologia de alguma forma. Então, tentar entender o que tecnologia já está fazendo, ou pode fazer de forma até abrupta, em muitas vezes, e não no cenário de 20 anos, pode acontecer movimentos tecnológicos em algum desses pedaços aqui que eu brinquei, de forma rápida. Eu acho que isso começa a trazer aqui para a gente coisas muito legais, né? Então, quando vem um grupo ou uma startup apresentar para o Thomas 10 slides, ele gasta 9 slides falando do mercado atual, o Thomas no sexto slide já está vendo o WhatsApp, né? Ele fala, eu sou uma casa de inovação, eu preciso ver algo novo, você está me contando o as-is, né? Então, me conta o foco do meu investimento. Eu investir em você para você ficar igual, pelo menos para uma casa de venture capital, para quem investe em inovação, não faz sentido, é o que eu brinco. Se a gente tem toda a informação disponível sobre aquela startup, sobre a dinâmica futura daquela startup, etc., nem startup seria, e isso para a gente aqui é quase renda fixa. Né? Se toda a dinâmica já está precificada, já existe uma curva definida, para a gente não tem mais graça nenhuma. Então, nessa parte de mercado, tente entender a dinâmica, tente entender o que está acontecendo na frente, ou algumas tecnologias podem provocar em cima desse mercado. Fala, Thomas. Acho que a dica aqui também, corroborando com o que você está falando, primeiro, pensa na cadeia de valor de todo o mercado. Então, isso que o Ramalho falou, meio parecido com forças de Porter, acho que é um termo que vocês devem estar um pouco mais familiarizados. Aonde que está o profit pool de toda essa cadeia, está mais concentrado em uma parte, em um segmento, você pode ser espremido de um lado ou de outro, tem essa parte que é importante, e aqui a recomendação vocês tiveram acesso a pitches super bem detalhados na segunda fase, mas o papel de vocês também não é acreditar 100% em tudo que vocês ouviram, tá? Então, a gente espera que vocês vão além para construir a sua própria visão. Então, a gente não está esperando que vocês só repliquem o que os empreendedores falaram na segunda fase. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, depois de entender e construir uma visão própria dessa cadeia de valor desse mercado, tentem responder a pergunta, por que agora? Porque várias coisas podem fazer sentido, mas às vezes está no timing errado. Pode ser muito cedo, too early, pode ser muito tarde. Então, tentem pensar no porquê agora, e isso vai de encontro ao que o Ramalho comentou sobre inovação e pensar no setor como uma coisa dinâmica e não estática. É isso aí, é isso aí. Você tentar analisar onde estão as margens de determinada cadeia, ajuda você a entender quem manda, muitas vezes, na cadeia, né? Você pegar grandes setores, sei lá, pegar aqui uma Ambev,
né, onde vai lá desde quase do produtor de cevada, de trigo, a todos os produtores de garrafa, a indústria, os distribuidores, o varejo, etc. Quem que manda nessa cadeia? Né? Só para exemplificar, né? Todo mundo que vocês tiveram acesso aqui tem uma determinada cadeia de interações e de geração de valor. Então, isso é muito importante. Mas, de novo, vocês trazerem para a gente, dentro dos 10 minutos que vocês têm, 8 minutos do que vocês já ouviram do empreendedor, o Thomas já ouviu esse pitch, tá? Ele não quer saber de novo os 8 minutos. Para vocês encadearem um raciocínio, vocês vão precisar de 1, 2 minutos só para fazer um refresh. A gente está falando sobre isso daqui. Mercado é assim, não sei o que, empresa papapá, só para dar um recap que a gente fala do que vocês ouviram do empreendedor para ser a ponta inicial do raciocínio de vocês. Ok, ótimo, uma boa introdução, quer dizer que vocês captaram bem aquela informação, mas quanto mais vocês embasarem o que vem de novo, os desafios daquela jornada empreendedora, daquela dinâmica daquele setor, daquele produto que vocês estão pensando, isso é o que a gente olha, esse é o nosso foco de investimento, tá? Então, menos do que é hoje, muito mais do que é dinâmica futura, tá? De setor, de mercado. Bom, análise de concorrência e benchmark. Hoje é difícil, a gente fala que é quase impossível, para não falar que é impossível, você não ter concorrência em uma determinada startup, em determinado setor, né? Hoje a tecnologia ela é mais barata, acessível para todo mundo, em todas as geografias do planeta. Então é difícil você falar, não, eu inventei algo único. Em alguns setores, em biotecnologia, você pode até ter algumas iniciativas como essa, né? Mas quando a gente fala mais de tecnologia, coisas menos de deep tech, é difícil você não ter um concorrente muito similar ou com algum diferencial menor ou pequeno com a sua ideia ou com a sua iniciativa. Então, a qualidade de um trabalho bem feito, ou seja, vocês estão olhando uma startup no Brasil, olhar outros, né, players que são similares, ou players que estão na cadeia e que podem fazer um movimento e vir para cima de vocês, porque eles têm ali algum benefício estratégico de uma carteira de cliente, de uma tecnologia disponível. Então, tentar assim, ir em muita profundidade quem está aqui, e eventualmente quem está fora do Brasil também, né, para algumas soluções, um movimento de um player internacional que eventualmente possa vir até com mais dinheiro e algum know-how para cima de uma operação no Brasil, pode acontecer, não é incomum, não é trivial, né, as geografias têm as suas particularidades, mas com certeza vocês vão ter que passar por esse ponto. Dificilmente esse slide está em branco em qualquer um dos desafios que vocês ouviram aqui, né? Pode ter setores que são mais suscetíveis a ter concorrência, pode ser que outros sejam mais exclusivos por uma dinâmica de mercado, de geografia, etc. Mas olhem isso com carinho, tá? A concorrência faz parte do que a gente, sempre das oportunidades que a gente olha aqui, e uma concorrência muito bem percebida é importante na análise, né? Até para saber em qual é que a gente brinca aqui, qual é a trincheira que eu estou lutando, aonde que eu ganho, mas qual que é a trincheira ali do meu inimigo, enfim, não é o melhor momento para a gente falar disso, mas enfim, é importante a gente saber onde estão os inimigos, a gente precisa reconhecer os territórios onde eu faço uma geração né, eu tenho um espaço único, uma coisa que é muito nossa, e é onde eu sei onde o meu vizinho está jogando. O desconhecer o vizinho é muito arriscado, muito arriscado. Sim. Acho que essas partes a gente sempre espera e vê nas outras 5 edições passadas que o pessoal vai super bem, mas quando a gente tem que avaliar e decidir que grupo passa para a final, que grupo é campeão, costuma ser esse último ponto no plano de expansão do produto e plano futuro da startup, que a gente vê mais variabilidade, um delta maior, uma volatilidade maior, né, nos grupos. E aí a gente convidou aqui o Thomas, meu xará, campeão da edição do ano passado do VC Challenge na modalidade universitária,
para falar um pouquinho como é que foi a experiência dele, o que ele fez para tirar um 10 de 10 aqui nessa parte de plano de expansão do produto. Fala de dicas, como é que foi a experiência, além da experiência dele, que ele acha que, apesar de ter sido campeão, o que ele poderia ter melhorado, enfim. Thomas, pode ficar à vontade aí para falar da sua experiência como um todo e também dar dica para o pessoal. Fala, Thomas, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Bom Bem. dia, Renato. Bom dia, Thomas. Queria aí, né, primeiro agradecer a oportunidade, né, de vocês chamarem, de eu poder falar, tentar dar uma ajuda pro pessoal aí. E, assim, deixando claro, o Thiago vai entrar, deve estar entrando já. Mas, então, assim, principalmente o que tanto eu quanto o Thiago concordamos é que tem que desfrutar desse desafio, tipo, tem que mergulhar de cabeça e usar para aprender mesmo. Então, ao invés da gente pensar para cada decisão, cada raciocínio que a gente tinha, ao invés da gente pensar o que que a Capital quer ouvir, a gente pensava o que que a gente, como acionista da empresa, gostaria de fazer, o que que daria retorno realmente. Então, a gente pensar realmente com os olhos do empreendedor mesmo fez a gente mergulhar muito mais a fundo, porque cada possível solução que a gente trazia, a gente olhava para a cadeia de valor, pensava quem são os agentes da cadeia, quais são as dores desses agentes e quais dores eu consigo estar resolvendo com o meu produto ou serviço e, além disso, quais são os tamanhos dessas dores, né? E aí a gente pode pensar melhor em qual dor focar, qual produto pode ser usado, por exemplo, né, para fidelizar cliente, qual produto é um produto que você pode buscar realmente ali como seu produto principal também. Então, acho que o mais interessante é pensar na cadeia de valor de um modo geral e olhar com os olhos do empreendedor mesmo, e ver o que que você consegue resolver ali. E, assim, as apresentações que a gente viu aí do Thomas, do Renato mesmo, elas ajudam muito na nossa edição. A gente usou bastante do raciocínio, do material da Capital, para a gente poder se basear e ver no que a gente poderia focar. E realmente a gente viu que o importante, o mais importante é essa perspectiva futura da empresa. A empresa, assim, hoje ela tem tem uma configuração específica, uma operação específica, e vai da criatividade, da visão estratégica dos participantes, entender que, assim, cada decisão que você toma com essa empresa pode potencializar o valor dela ou ao contrário. É isso que no final acontece com as startups, né? Então, uma chance de dar errado muito grande para muitas startups, mas realmente a visão estratégica e a decisão sobre como escalar a empresa que são determinantes aí, né, para o sucesso dela no final. Cara, você tá dando a receita do bolo, então espero que todo mundo esteja ouvindo com bastante atenção. Mas dá um exemplo também, porque vocês colocaram bastante a mão na massa, né? Vocês Uhum. pegaram a Octa ali, que estava num setor de logística reversa e automotiva. Vocês ligaram para a CEO da Caoa, foram falar com o pessoal. Conta um pouco mais como é que foi esse trabalho de campo. Sim, verdade. Então, essa foi uma coisa muito interessante, porque, como eu falei ali sobre olhar, raciocinar como um empreendedor realmente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Isso aqui que eu quero oferecer tem mercado? Tem nicho para eu oferecer isso? Tem, além disso, né, um lifetime value, por exemplo, interessante. Então, para você saber todas essas coisas, como você vai vender, o que você vai vender,
você precisa entender o contexto que a empresa está inserida. Então, a gente partiu, né, foi para campo, ligou bastante. Então, no nosso caso, né, era a Octa, um marketplace para fomentar aí a circularidade no setor automotivo. Então, a gente ligava não só para os principais potenciais clientes da Octa, que seriam desmanches de veículos, né, centros de desmontagem. A gente não ligava só para o potencial cliente, a gente ligava para todo mundo da cadeia para a gente entender. Por exemplo, né, frotista, a gente ligava também. Então, saber de quanto em quanto tempo o cara precisa renovar a frota dele, entender realmente ali quanto de potencial a gente tem para vender, e da onde a gente pode partir para aproveitar esse potencial ao máximo. No caso da Octa, por exemplo, uma coisa que a gente viu bastante, né, foi a falta de profissionalização ainda dos centros de desmontagem. E a gente usou isso como uma possível alavanca de valor para o nosso negócio ali para fidelizar cliente, né? Como, por exemplo, né, como o Arthur tinha mencionado. Mas então, de modo geral, precisa entender muito bem o contexto, o mercado, e qualquer coisa que a gente for pensar para o negócio, vale a pena a gente pegar e validar, ligar, ir a campo, pegar e entender se uma solução dessa seria viável. Mas deixa eu pegar na contramão. Teve alguma ideia que você e Thiago acharam brilhante, né, em quatro paredes? Pô, se eles fizerem isso, não sei o quê, na hora que vocês passaram a mão no telefone ou foram para a rua, os caras quase deram risada da ideia de vocês? Cara, vamos, estou pensando aqui em algum exemplo que eu possa dar. Quando você pensa, assim, de novo, né, a gente estava falando aqui, e estamos deixando aqui as dicas, isso tudo que o Thomas falou, de ir a campo, de ligar, de telefonar, de visitar, é o que eu estou chamando de se apropriar do conteúdo, da dinâmica do mercado, da dinâmica de como as coisas acontecem. Depois desse trabalho bem feito, eu vou falar aqui em nome do Thomas, o Thomas pode falar que eu estou mentindo. Mas eles não teriam ganhado o challenge se eles não tivessem feito esse trabalho. Não teriam nem sequer, eventualmente, passado das fases que eles passaram se eles não tivessem tido esse volume de tempo dedicado a entender, de fato, como que o business gera valor para sua cadeia, como que ela interage nas suas cadeias. Então, eu fiz uma propaganda aqui, uma pergunta ao contrário, porque muitas vezes a gente está aqui em quatro paredes, na mesa com amigos, e fica tendo até, não, vou fazer o aplicativo de A, B e C, como se a gente tivesse ali eureka e ninguém tivesse pensado naquilo. E esse é um raciocínio muitas vezes que é muito pobre, ele é muito simplista. As coisas na economia real funcionam de uma forma muito mais sofisticada, interligada, né? A geração de valor entre os elos da cadeia tem uma beleza muito maior do que a gente possa imaginar sentado numa mesa com papel em branco. Com certeza, Renato. Eu até lembrei de um ponto aqui, quando a gente estava pensando ali então era um marketplace para venda de veículo em fim de vida, né, a Octa, e a gente estava pensando ali em dar um foco tremendo pro inverso disso, né, para fornecer peças usadas que vende veículos em fim de vida. Então, a logística contrária disso. A gente pensou bastante nisso e na hora de ir a campo e ligar, assim, a gente viu que não dava para focar nisso sem a gente fidelizar antes o centro de desmontagem e garantir que ele tivesse uma boa rastreabilidade das peças, que indo a campo, né, a gente descobriu, por exemplo, que essa organização falta muito. Então, para a gente entrar num negócio assim, em que sem uma segurança, né, de que o que a gente vai estar oferecendo para o cliente
vai ser fidedigno, vai mostrar realmente quanto o frotista vai poder aproveitar daquela peça, por exemplo. Então, a gente, né, teve essa ideia, a gente falou, pô, o valor da peça é muito maior, por que a gente não, né, o valor agregado, por que a gente não foca na peça? E aí, olhando depois, a gente viu que tem todo um trabalho maior que precisa ser feito, falando com o pessoal mesmo, não, assim, não tem outro jeito mesmo. Não tem outro jeito, é isso aí, muito boa. Cara, queria agradecer pelo tempo aqui do Thomas. Hoje em dia o tempo dele é mais valioso tanto que o meu quanto o seu, Renato. Tenho certeza. Que isso, né? Pô, mas super obrigado. Parabéns de novo. Pessoal, a cola não só está aqui na fala do Thomas, mas no nosso site e na plataforma. A gente disponibilizou a apresentação que foi campeã que eles utilizaram na final do ano passado, tá? Então, quiserem dar uma coladinha lá para usar como benchmark, fique à vontade. Mas também não se esqueçam, não copiem só por copiar, porque eles foram campeões, tá? Incorporem o seu pensamento crítico. Mas valeu, Thomas. Muito obrigado pela participação, cara. Valeu, Bom te Thomas. rever. Valeu, pessoal. Vamos ver vocês aí. Boa sorte para todos os participantes. E como eles falaram, se apropria do negócio aí. E, Isso aí. e é isso. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então acho que a gente já cobriu aqui esse último ponto, né, de 10 pontos. Agora a gente pode partir para umas dicas um pouco mais cirúrgicas, que a gente vê alguns grupos errando, outros grupos indo muito bem nos anos anteriores. Aqui, como o Thomas falou, é cirúrgico, né? De novo, tudo muito interconectado. Tem uma narrativa clara de como você apresenta a história, né? Ou seja, vamos partir então do as is, daquilo que você ouviu do empreendedor, e a partir dali você conta tudo que você quer fazer a partir daquela iniciativa, vai contar isso de uma forma lúdica, bacana, trazendo esses conteúdos que vocês investigaram em campo. Não, vamos fazer o contrário, vamos falar do desafio do mercado, e depois a gente vai já partir para a inovação. Tenha isso muito bem desenhado, né? Todo mundo já teve também, participou de uma aula mal preparada, mal construída, que você sai da aula e fala, pô, não aprendi nada, não fiquei com aquela coisa, não foi um filme, né? Quando você assiste um filme, tem ali uma história que é feita daquela forma para você capturar o conteúdo. Está aqui a palestra do Johnny Galvão, deve estar disponível também na plataforma para vocês assistirem. Quando você conta isso de uma forma, né, tendo uma narrativa, é muito mais fácil de todo mundo captar, assimilar e entender a história, do que slides, né, estanques de conteúdos assim estáticos que não se conversam. Então, vale a pena vocês terem aí um bom conto para ser apresentado ao longo desses 10 minutos. Não leiam slide, não decorem falas. De novo, se vocês se apropriaram do conteúdo, falem de viva voz, deixa o slide muito mais, pode até ser um lembrete, esquecer de um ponto, você olha ali para não deixar o ponto passar, mas falem de viva voz, falem de primeira pessoa, mostrem que vocês têm conforto sobre aquilo que vocês escreveram. Não foi o slide que te passou o conteúdo, você que escreveu o slide. Aquilo que está lá foi você que passou. Então você tem que saber falar, independentemente se é um PowerPoint, se é um Excel ou se não tem nada no fundo. De novo, se eu perguntar para você sobre o seu time de futebol, você não precisa estar assistindo o jogo dele para falar do jogador, do 3-4-2, whatever. Né? Então, vocês têm que mostrar propriedade daquilo. Conectadíssimo com o ensaio. Não venham para o jogo sem se preparar. Peguem a avó, a tia, o amigo, os amigos da rua, põe no telão do seu bairro, testem exaustivamente e vejam qual que é a melhor forma do storytelling para você capturar a atenção daquele seu público, tá? Ensaie, não vem sem ensaiar, que fica perceptível também quando a gente está do outro lado, que foi um grupo que se juntou ali nos 5 minutos finais, de novo, para tentar colar na prova. A gente percebe quem cola na prova, tá? Não venha com essa fragilidade para cima da gente. Slides, de novo, tem que ter uma história bem contada, os pontos críticos têm que estar ali em evidência, mas em 10 minutos a gente não vai conseguir ler como se fosse um livro. Então, cuidado com excesso de informação.
Cuidado com informações que não são críticas. Muitas vezes coloquem, como a informação é crítica, coloque a fonte da informação, né? Não inventem dados. Ah, não, porque isso aqui não, acho não, meu. Quem tem, se apropriou do conteúdo, sabe de onde veio aquela informação, sabe se é pública, qual é a fonte, e eu sei que aquela informação, não é que eu acho, né? No acho tem que virar conta ou não pode aparecer. Q&A. Então, muitas coisas que vocês vão passar pode vir de perguntas de vocês, que podem ser as mesmas perguntas que não sejam parte da narrativa, mas que sejam perguntas que vão vir da banca, né? Então tem um conteúdo legal, você fala, pô, essa pergunta aqui pode vir. Faz o slide, põe lá no anexo, que na hora que a gente for para o Q&A, né, perguntas e respostas, você já tem ali um slide pronto para ajudar vocês a responder, e de novo, mostra um profissionalismo de vocês pensaram na pergunta antes da própria pergunta surgir, isso tudo mostra né, uma coesão de time, de startup, de novo, vocês são uma mini empresa se apresentando para a gente, muito, muito bacana. Captação, a gente está zero preocupado com a vírgula, né, a gente está muito mais preocupado com um mínimo de bom senso e de razoabilidade e de metodologia de como vocês chegam em determinado número, né, um pouco para lá, um pouco para cá, a ordem de grandeza tem que fazer algum sentido. Isso tem informação disponível. Ah, Renato, eu não sei. Pesquisa. Pesquisa que vocês vão ter ali um bom cheiro, uma boa temperatura sobre um determinado número de mercado, um número de clientes, um determinado valuation. Depende até onde vocês querem ir, tá? Mas, de novo, isso aqui não é um trabalho de finanças, nem de análise de mercado. A nossa intenção é outra. É muito mais avaliar bom senso, metodologia, dedicação, do que ficar buscando vírgula, se vocês sabem fazer fluxo de caixa descontado. Não é esse o desafio. Voltem lá para a receita do primeiro slide, de onde estão os pontos. Acho que é isso aí. Só para reforçar, assim, não precisa nem falar, vocês vão ter 10 minutos para preencher vários critérios de avaliação, então cada segundo pesa muito. A gente não vai avaliar vocês, se vocês querem captar $1 milhão, $1 milhão, não precisa falar valuation da empresa. A gente está muito mais preocupado com a visão estratégica de longo prazo que vocês têm para a empresa. Então, assumam que vocês vão captar um dinheiro suficiente para executar o plano que vocês querem, e a gente vai avaliar o plano que vocês querem construir, tá? Então, acho que esse é o foco. É isso. Embasamento das decisões, né? Então, de novo, trazer essas informações que vocês acham crítica para aquele determinado rumo, né, do seu plano de expansão, do seu plano do seu novo produto, etc. Então, se cerquem das melhores informações possíveis. De novo, a gente não está também olhando aqui pessoas de pesquisa de mercado, não é isso, mas minimamente ter ali um pool de informações que subsidiam vocês a tomar determinada decisão ou não, é válido, faz sentido como se estivesse respondendo uma prova sobre determinado tema, né? Você tem que ter ali um nível de argumentação baseado em algumas coisas. A validação, então acho que isso o Thomas falou do grupo vencedor do ano passado. Nada como vocês irem a campo, testar, perguntar, isso vai dar o rumo muito mais seguro da rota que vocês têm que perseguir, ou deveriam perseguir, ou no mínimo, das rotas que vocês não deveriam perseguir por motivos óbvios, e que por uma não ida a mercado, vocês cometeram um pecado que pode ser fatal, né? E um último ponto que eu gosto bastante, enfim, a gente gosta bastante, porque é o nosso dia a dia, criatividade. Tá? Não tragam coisas muito óbvias, assim, como a gente até olha muita informação e tem aqueles concorrentes que já trazem também seus projetos aqui, a gente já tem um certo aquário de coisas que nos dão aí um certo padrão. Tentem superar um pouco do ponto de vista, né? Por mais que seja aí uma certa maluquice, de novo, se vocês respeitaram tudo que está aqui, tem uma validação, vocês não viram nenhum problema, tem embasamento de tamanho de mercado, de cliente, não se limitem, tá? A gente aqui é uma casa que investe em inovação, então investir no tradicional não é muito a nossa praia, tá? Então sejam criativos, que eu brinco, não vai voar de balão também, sem rota, sem motor, sem bússola, porque aí não dá certo, mas vocês voarem, tendo ali um mínimo de equipamentos para vocês fazerem um voo seguro, é muito legal. É onde a gente vira os olhos e fala, pô, esse é o cara,
né? Tem um acerto ali para fazer, um acerto aqui, mas esse cara está a fim de mudar o mercado. Então sejam criativos, não sejam tradicionais, tá bom? E aí, esse ponto costuma entrar nos próprios critérios de avaliação que a gente apresentou no primeiro slide, mas a gente mantém aquele critério de pensamentos fora da caixa que estava na segunda fase, de 0 a 3 pontos também, tá? Então, criatividade, por mais que seja algo que talvez não faça o maior sentido possível, com certeza vai pontuar no critério análise fora da caixa, tá? Esse é o fator uau. Exato. Bom, história desbalanceada, eu acho que eu já falei, tentar ser o mais equilibrado entre os pontos que estão ali, entre as pessoas do grupo, né? Eu acho que quanto mais vocês forem um time que se apropriou daquele conteúdo e coloca todos os itens que são critérios de avaliação de uma forma respeitando ali os pesos, eu acho que o que a gente procura, né? Balanceamento entre o time, de fala, de tempo, de conteúdo. A apresentação, de novo, ela não é obrigatória, mas eu acho que ela organiza, acho que ela, a gente fala bastante que quando você coloca, você tem a capacidade de colocar isso de uma forma estruturada no papel, o simples ato de você ter que colocar isso no papel te organiza mentalmente, né? Então, a gente prefere, eu acho que todos os vencedores de challenge, todos eles tinham uma apresentação de novo, distribuída, um PowerPoint razoavelmente bem organizado, os tempos razoavelmente distribuídos pelas zonas de conforto de cada um dos membros, tá? Aqui uma dica, mas é uma dica quase que para simplificar um pouco, né? As coisas muito criativas, falando, eu vou contar essa história de baixo para cima, de frente para trás, pode exigir da gente uma certa criatividade que não é muito do nosso dia a dia. Então, ir sempre do macro para o micro, né, da dinâmica setorial, para onde vocês querem ir do ponto de vista de expansão, é sempre uma forma mais confortável. Não é obrigatória, né, mas é só para tentar dar uma dica para vocês não gastarem muito tempo tentando fazer filme de Hollywood. A gente aqui não é um desafio de cinema, né, então, o melhor storytelling por si só não é o que vai ganhar, ele não está lá entre os maiores pesos, então não fique tentando inventar histórias malucas, sendo que a própria história é oca, né? Então, cuidado, tá? Então, do macro para o micro, normalmente é uma forma de se contar que tem funcionado nos últimos anos, acho que todas respeitaram um pouco isso, mas de novo, se quiser ser criativo, estamos aqui, vamos se divertir junto com vocês, só cuidado não gastar muito tempo nisso, porque o evento, o desafio não cobra esse tipo de iniciativa, tá? E só para deixar claro também, pessoal, quando a gente fala de macro para o micro, tem uma diferença entre outros desafios que vocês devem estar acostumados, que focam mais em empresas maiores, que coisas como PIB e variáveis econômicas têm um peso, uma influência grande no desempenho daquela empresa, tá? E startup não costuma ser muito caso, quanto mais early stage, menos essas variáveis têm influência. Muitas vezes é até a correlação oposta. Em cenário de crise, grandes empresas procuram startups para cortar custo. Então, não tem muito que uma correlação. Quando a gente fala de macro, é da perspectiva de cadeia de valor da própria startup, tá? Na questão de desemprego, PIB, balanço comercial, esse tipo de coisa. Um desafio regulatório, um desafio ambiental, um desafio social, enfim, não é só trazer isso para o produto que vocês estão propondo ali, a partir dessa agenda. Boa. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje, tá? Espero que as principais dúvidas aí estejam esclarecidas. Vocês vão apresentar para uma banca de jurados, tendo 10 minutos de apresentação e até 5 minutos de Q&A, no final de semana do dia 21 de outubro. Até lá, cada grupo vai ter 20 minutos de mentoria com profissionais do mercado, para ver se vocês estão indo no caminho certo, o que vocês podem melhorar, o que está indo bem, o que não está indo. E também os grupos terão uma sessão de Q&A de aproximadamente 1 hora com os empreendedores para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida, tá? Só que assim como já foi reforçado na segunda fase, a gente vai ficar marcando perto todos os empreendedores para eles não darem nenhuma dica de planos futuros, tá? Então, nem tentem fazer esse tipo de pergunta.
Mas acho que é isso, pessoal. A gente está bastante ansioso para ver aí o que vocês vão trazer no dia 21. Boa sorte a todos, gente.